Quem tá pior? A gente adaptou, cara, porque o duelo de domingo é quem tá pior, cara. Vasco ou Botafogo? Valendo vaga na próxima fase do... Muito forte. São momentos diferentes, né? O Vasco buscando essa evolução, buscando montar um elenco primeiro, né? Já que tem técnico. Vasco tá bem? Não. Botafogo tá bem? Não. Quem tá pior? Então quem tá pior? Vasco ou Botafogo? Quem tá pior, meus amigos? É difícil de responder. Quem tá pior, cara? Roda o momento do Vasco. O Vasco se classificou na Copa do Brasil, era obrigação dele, beleza. Mas o Vasco vem de uma atuação contra o Flamengo, assim, muito preocupante, cara. Não é o resultado, que é o normal hoje o Flamengo ganhar. É o nível que o Vasco mostra nesse tipo de confronto contra time da elite. Então, quem tá pior, Ramon? Quem tá pior? É difícil, não sei responder de verdade. Um tem técnico, o outro não tem um elenco qualificado. E aí? A balança tá 50-50, então? Eu acho que o Botafogo tá menos pior por aquilo que ele ainda consegue trazer do ano passado. Eu acho que o Botafogo tá pior. Você acha que o Botafogo tá pior? Porque para mim o Botafogo tá mais distante do que ele pode e deve fazer do que o Vasco. Sim, se a gente olhar pelo elenco, o que aconteceu no ano passado e quais são as ambições e projeções para 2025, o Vasco está tentando formar um time que possa ser competitivo e ver o que acontece, chegar numa semifinal de Copa, de repente numa final, como quase chegou à final da Copa do Brasil, foi por isso aqui, foi por um lapso de genialidade do Hulk, que o Vasco não conseguiu decidir a vaga nos pênaltis pela 4ª vez na Copa do Brasil, disputar um campeonato brasileiro digno. O Vasco não entra como favorito, ele pode se tornar ao longo do campeonato. O Botafogo não, o Botafogo era para ser favorito a tudo. Hoje a gente não vê o Botafogo... A gente, aliás, não é que a gente não vê o Botafogo, a gente não vê o Botafogo, porque o Botafogo do resto do ano ainda não está aí. Então... Pluga a classificação do Campeonato Carioca para entender um pouco mais sobre o que está em jogo. Está em jogo a vaga na próxima fase. O Fluminense vai pegar o já rebaixado Bangu, o Fluminense vai chegar a 17 pontos. Né? Provavelmente, né? Vai chegar, ontem né? o nosso amigo cravou. Vai chegar. Quem? Vai chegar. Felipe Diniz. No troco. Vocês estão muito ousados. Gente, vai pegar o já rebaixado Bangu. Se não ganhar do Bangu, fecha, né? Esse é o tipo de jogo que... Ô, louco. Vai chegar a 17 pontos. O Vasco vai encarar o Botafogo. Né? E hoje o que separa Vasco e Fluminense é gols pró. 2 gols do Vasco a mais. 2 gols a mais do Vasco, né? Por isso, inclusive, o Fluminense ficou no prejuízo no último fim de semana, porque teve condição de marcar mais gols. Bota a segunda página da classificação só para ilustrar a situação do Bangu. Então, assim, não é possível que o Fluminense não vá ganhar do Bangu nessa rodada, né? Já rebaixado com 4 pontos. Você lembra como é que o Santos... O Bangu não ganhou de ninguém, vai ganhar do Fluminense. Você lembra como que o famoso Santos de 2002, Santos de Diego e companhia, foi campeão brasileiro? O Santos foi campeão brasileiro porque na última rodada da fase de grupos, o Coritiba, que só precisava vencer, tomou 4-0 do Gama, que já estava rebaixado. O Santos passou em 8º e foi campeão. E você sabe quem mediou o auxílio financeiro que o Santos deu para o Gama? Quem? Conta. O ex-senador Luiz Estevam. Senador cassado. Ele era presidente do Brasiliense, tinha bons contatos com o Gama, uma boa relação com o Santos. E o Santos intermediou com o Luiz Estevam um pagamento de um incentivo para que os jogadores do Gama derrotassem o Coritiba. Essa história Sabe que a única vez que eu falei com o Luiz Estevam na minha vida por sua causa. Por quê? Porque quando saiu a matéria sobre a máfia do apito, eu fui encarregado no lance de telefonar os presidentes dos clubes. E o Luiz Estevam, quando atendeu, eu perguntei para ele, ele disse, isso é uma corrupção absurda! E continuamos a nossa conversa e tal, por alguns minutos. Aonde estará, então, o dinheiro do incentivo dessa rodada? No Nova Iguaçu. Mas no Carioca, tu acha que... Eu estou colocando hipoteticamente. Não, eu não sei se vai ter. Eu estou me referindo a um fato que ocorreu. Se você tivesse que dar, eu não sei nessa... Se alguém tivesse que dar algum incentivo para alguém nessa rodada, seria o Nova Iguaçu. Bota para mim a classificação, explica para mim isso aí. Precisa de mais resultados. Não, porque o Nova Iguaçu vai pegar o Madureira. E se o Madureira perder para o Nova Iguaçu, ou se o Nova Iguaçu ganhar, ele se garante na Copa Rio. Isso. Tá? Bota a segunda página. O Madureira tem 15 pontos. Se o Madureira parar... Ele abre vagas Ele abre vaga e os 2 grandes podem passar. O Nova Iguaçu recebe o Madureira nessa última rodada. O Nova Iguaçu tem 13 pontos ganhos. O Nova Iguaçu precisa somar pontos para poder disputar a Taça Rio. Porque ele está naquela zoninha de azul ali que a gente está vendo, que ainda é a Taça Rio. Se der muita zebra, ele até pode classificar. Então, o grande jogo dessa rodada é Nova Iguaçu e Madureira. Porque se o Nova Iguaçu
conseguir tirar ponto do Madureira, 2 grandes podem entrar. E aí dá para entrar Fluminense e mais um, Vasco ou Botafogo. Os 2 podem entrar. Nesse momento, para mim, o jogo-chave da última rodada é Nova Iguaçu e Madureira. Amém. E Vasco e Botafogo, um vai ficar de fora. De acordo com o Lino, não tem chance dos dois classificarem. Não, os 2 não classificam. Classifica o Fluminense. Só se o Fluminense não vencer. Podem ficar os 2 de fora, né? Ou um entrar. Não, é um ou outro. É um ou outro. É isso. O Fluminense tem obrigação de vencer. Assim, eu tô falando brincando, mas falando sério. O Fluminense tem obrigação de vencer, óbvio. Não é possível, cara. Por todo o contexto, né? Não é possível. Nem eu ficar aqui explicando. Não é possível. Agora, esse jogo é uma armadilha, né? Especialmente pro Vasco, né? Porque como você relativiza o Botafogo, né? Que Botafogo o Vasco vai enfrentar? A gente não sabe se o Botafogo vai com o time titular. Porque está no meio dos jogos da Recopa e o Botafogo já demonstrou desinteresse pelo Campeonato Carioca, desmobilização pelo Campeonato Carioca em vários momentos. Esse jogo é o chama-crise. Então, chama a crise esse joga jogo. pro Vasco um peso, uma responsabilidade o jogo chama que não crise, deveria cara. ter. É verdade. É o jogo chama crise, cara. Não deveria ter. A essa altura da temporada, né? Não É o jogo deveria chama ter. crise. Se o Botafogo, por acaso, for se classificar, cara, não é o mais relevante pro Botafogo nesse momento, né? Estar na semifinal do Carioca. E o Vasco, se não for, não consegue nem ganhar do reserva do Botafogo. Olha que E ano o Botafogo horroroso. tem uma grande vantagem, não tem técnico para pressionar. Daí sai o favorito, a Taça Rio. O Botafogo não vai entrar no Brasileirão com o técnico pressionado. Cara, pra quem gosta assim, de um jogo assim, de crise, esse é o jogo, hein, Ramon? Não, esse é o jogo. É o jogo Você chama foi crise. perfeito. O jogo chama a crise. O jogo chama crise. E a chance de uma morte abraçada é gigantesca, né? Sim, sim. Se eles Empate, né? empatam, E o Flamengo assistindo de camarote. A desgraça dos outros. O Flamengo vai disputar título, né? Com Volta Redonda, com uma diferença imensa de saldo Para de mim gols. é o favorito ao estadual. Claro que tudo pode acontecer no futebol, mas o Flamengo, para mim, é o favorito ao estadual, a ganhar estadual. Chamei Taça Rio de título. Taça Guanabara de título, tá valendo? Cara, contaram, o Flamengo contou a Taça Guanabara, né? Pra dizer que Bruno Henrique e Arrascaeta eram os mais vitoriosos da história, né? Tá valendo. Só que a Taça Guanabara no passado ela tinha um peso muito maior. Ela valia inclusive classificação para torneios nacionais. Mas é um título. Mas se não você vai ter quiser. aquele negocinho de púlpito, palco, levanta, não, né? Isso só Taça Rio. Sei dizer, Taça cara. Rio tem. Taça Rio tem. Sei dizer, cara. Sinceramente, é uns. Eu sou da época que a Taça Guanabara era Não sei dizer. acontecimento. Bom, título o Brasil inteiro vai parar. Fala pessoal, beleza? Amanhã tem Botafogo e Vasco, então vamos começar aqui a repercutir tudo sobre esse clássico do Campeonato Carioca. O Botafogo deve continuar em reserva, o Vasco vai jogar a vida para se classificar para a fase semifinal do Carioca. Vamos ver aqui, tem Sport TV, ESPN, tem vários canais falando sobre Botafogo e Vasco. Vasco e Botafogo, né, o jogo em São Januário. Coloquei aqui em destaque os técnicos, porque eu não sei a escalação que vai para campo. Muito provavelmente o Botafogo vai com o time em reserva. Então, em vez de destacar um jogador, vamos destacar aí o Caçapa e o Carille. E vendo o que dá. Pouca expectativa para esse jogo. O Botafogo tem que focar na Recopa. Isso sim, é isso que importa. E reforçando aqui, vá ao estádio. Vá ao Newton Santos. Quinta-feira eu estarei lá. Eu levarei até a taça, porque ela que nos levou até esse momento de Recopa. E o lugar do botafoguense é no estádio. O Texel tá fazendo besteira. É o Botafogo em campo numa final. Nós ficamos 28 anos sem disputar grandes finais, né? Tirando a Copa do Brasil contra o Juventude. De resto, só Carioca e Série B. Agora que também finais importantes a nossa casa, não podemos deixar o estádio vazio. Então, sem mais enrolações, antes, deixa o like no vídeo, comenta, compartilha, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal do Tio do Fogão. Temos 4 planos de membros, plano de 3, de 5, de 15, vários valores diferentes. Você ajuda muito o canal clicando aqui embaixo em Seja Membro, tá? Com valores simbólicos de R$3 já é bastante pra gente aqui, tá bom? Vamos continuar aqui o conteúdo e daqui a pouco, depois do react, a gente conversa mais um pouco. O estadual no Rio de Janeiro, em que você tem os 4 grandes e forças da Série C para baixo,
é um peso também gigante. O Botafogo, nesse momento, está fora dessa zona de classificação, tem 13 pontos. Tem o clássico com o Vasco para jogar no domingo, 6h30 da tarde. E tá todo mundo muito próximo, assim. O Maricá vai jogar com o Flamengo, acho que é uma chance muito pequena, né? Tem que ter uma combinação muito grande. Mas do Nova Iguaçu para cima, tá todo mundo disputando 2 vagas. E aí... O Nova Iguaçu tem um confronto direto com o Madureira, né? Madureira. Mas aí eu fico pensando o seguinte, o caçapa agora, interino ou não interino, é quem vai ter que resolver se poupa, se joga, se guarda para Recopa ou se coloca em campo no domingo e coloca nos 2 jogos o que tiver de melhor. Essa, para mim, é a grande questão agora. Onde é que vai estar a força? Eu acho que agora não tem muito... O Botafogo se colocou numa encruzilhada, se colocou nessa condição que não era para ele estar, principalmente no estadual, não era para ele estar. Eu acho que, no fim das contas, o resultado ontem até não foi tão ruim quanto poderia ter sido, mas a situação está muito difícil. Eu digo que está muito difícil porque o Botafogo de 2025 não é o de 2024. Porque se o de 2024 tivesse perdido para o Racing de 2-0 na Argentina, a gente ia falar, cara, completamente possível e até provável, talvez, que o Botafogo consiga reverter o resultado. Hoje não dá para falar isso. Acho que ninguém é maluco de falar que é provável que isso aconteça. Pode acontecer? Pode, é futebol, a torcida vai apoiar e tudo mais. Então, pode acontecer, mas não é o normal. E eu acho que agora não tem muita escolha, não. Você vai ter que jogar esses 2 jogos com o que você tiver de melhor, evidentemente sempre com aquele limite do... Cara, vai machucar? Não vai conseguir correr? Não... Mas aquela coisa de resguardar forças olhando para o futuro, até porque o futuro na Recopa não existe, vai ser o último jogo. É um jogo e no só. estadual talvez também não exista. Então pode ser que o Botafogo, depois do jogo de volta da Recopa, cruze os braços e fique esperando o Campeonato Brasileiro começar. Então, eu acho que agora não tem muita discussão, você tem que pôr o que tem de melhor em campo. Nos 2 jogos, né? Nos 2, né? O Gregor tá fresco, talvez essa seja boa notícia. O Gregor é porque ele foi expulso na final da Libertadores, não pôde jogar ontem. Mas eu lembrei de Jorge Jesus agora. Por quê? Por quê? Joga na quarta, descansa quinta e sexta, joga no sábado ou joga no domingo. Jogou na quinta, descansou sexta, é hoje, né? Viajou, né? Sábado. De quinta para sexta, descansa sexta, faz um treininho sábado, joga no domingo. domingo. Aí descansa segunda, terça, quarta e joga na quinta. Né? Porque ninguém vai forçar treino de segunda, terça e quarta para jogar na quinta. Né? Só vai encontrar... Mas tem que ajeitar posicionamento, né? Isso, vai ter que tentar acertar o posicionamento, porque você não consegue dar um posicionamento para o time em um treino ou em 2 treinos. Porque isso vem da prática. Sim. Isso vem da atividade, vem do que o jogador for fazer em campo. Lembra quando é que o Arthur chegou? Como é que ele fez o primeiro jogo, lá na altitude, lá em Quito? Né? Ele até manteve depois, né? Mas naquele jogo pareceu meio assustador. 4-2-4, e aí botou os 2 homens de beirada voltando para ajudar no meio campo, e aí a saída de bola e tal. Fez um bom jogo, todo mundo ficou satisfeito com o que viu, e aí começou a dar sinais. Aí começou a ajustar o time num 4-3-3. Às vezes, com um zagueiro encaixado como um volante encaixado como um zagueiro, para fazer um terceiro zagueiro. E a gente viu o Botafogo. Mudou a característica de jogo, o confronto passou a ser mais físico do que propriamente trabalhado. A técnica dos jogadores se sobressaiu, porque a técnica do Savarino, tendo alguém para dividir o trabalho com ele, ele fica melhor para trabalhar, né? Porque o Alda dava toda essa garantia para ele, porque sabia fazer, sabia jogar. Então, enfim, o time do Botafogo fluiu, aconteceu. Nesse ano, a gente não tem nada disso. Os jogadores que estão chegando ainda são jogadores muito jovens, 2 estavam na Seleção Brasileira Sub-20. Perfeito? Alguns outros que foram contratados, o Arthur, por exemplo, está machucado, não vai poder jogar. Então, a gente tem que entender esse processo. O processo montado pelo Textor, eu entendo que ele gosta do Botafogo, não é porque ele tem outros clubes pelo mundo que ele não gosta. Ele gosta do Botafogo. Acho que ele gosta muito do Botafogo. Mas não está produzindo. Alguém tinha que falar isso para ele. Se ele ficou chateado que foram os jogadores é que se encarregaram de passar essa mensagem para o dono porque é uma holding, né? São uma sequência de empresas, algumas empresas de futebol que ele tem, e aí o Botafogo está dentro dessas empresas. Alguém precisava falar para ele, doutor Textor, vai olhar para cá, hein? O senhor está com problema lá no Lyon, mas tem que dar uma olhadinha aqui, hein? Se não acertar aqui, vai chegar o Campeonato Brasileiro, não vai ter, hein?
Então, porque tem um Super Mundial ainda para jogar, não tem? Mas aí tem uma janela ainda no meio do caminho, né? Talvez esteja mais tranquilo. Eu fico pensando muito no clássico, porque assim, a gente está falando de um Vasco, né? Tá aqui até atrás, que também não é ainda um modelo sólido de futebol, mas nesse momento, por mais absurdo que isso pareça, né? Se eu falasse isso em dezembro sobre fevereiro, ia ser um absurdo, mas nesse momento me parece com um modelo de jogo melhor definido do que o Botafogo, assim. Não sei se dá para apontar um favorito nesse clássico. Ainda tem o Fluminense correndo por uma vaga que vai jogar com o Bangu, que já está rebaixado. São 2 vagas. Um grande está fora já. O empate serve para o Vasco? Ele faz 16, o não é? O empate serve para o Vasco... Bota a tabela aí de volta. Eu abri aqui, pode deixar. O Vasco tem 14 pontos. Se empatar, vai a 15. O Madureira tem 15. Então vai depender. Se o Madureira vencer o jogo contra o Nova Iguaçu e o Fluminense vencer o Bangu, não serve. Não serve. Aí tá fora. A tendência é que o Fluminense vença o Bangu. Eu acho, porque o Bangu já tá rebaixado, né? Eu tô achando, não sei, eu tô achando que esse clássico tá com a cara de empate, mas eu queria ouvir. Tem favorito? Eu não consigo ver favorito, o que é uma loucura. Não tem favorito, pelo que você falou, né? Se a gente pegar a distância de 3 meses, você dizer que um jogo entre Vasco e Botafogo parece não ter favorito é uma insanidade, porque óbvio que o Botafogo deveria ser favorito. Agora, é tanto desleixo em relação ao início de temporada, tão não estar nem aí para nada, tratar tudo de uma maneira tão depreciativa, que no fim das contas a gente olha para esse jogo e fala, tá com cara de empate. Sim, tá com cara de empate. Os dois podem ganhar, obviamente, né? Mas realmente não dá para apontar um favorito e dizer, o Botafogo, como deveria ser o normal a gente dizer, o Botafogo é favorito num jogo contra o Vasco. A gente está falando do campeão sul-americano e do campeão brasileiro. Então, enfim, eu não consigo ver favorito mesmo. Acho que o Fluminense dos 3 é o mais próximo da vaga, né? Até pelo adversário que tem, né? O Bangu tá rebaixado. O Pascoal fala que sempre tem favorito. Também sempre tem favorito. Hoje é o Vasco. Hoje é o Vasco. Mesmo com esse rapaz que está atrás de você, eu não olhei, eu só vi o escudo. Ô, Coutinho. O Coutinho não faz um bom início de temporada. O Payet está jogando melhor que o Coutinho, né? O Payet está jogando melhor que o Coutinho. O Coutinho não faz um bom início de temporada. O Vasco da Gama tem uma organização tática, mas não é um time brilhante. Não. O Vasco, quando começou o Campeonato Carioca, eu disse para vocês que para mim o Vasco não se classificaria entre os 8. É verdade. 8 não, 4, né? No Rio são 4. Entre os 4. Do 5º ao 8º disputa a Taça Rio, que hoje é um prêmio de consolação, não é mais um... A minha impressão é que ele não ficaria entre os 4. Porque me parecia que não tinha força para isso. E vai deixar para a última rodada para manifestar essa força aí diante do Botafogo. Eu não sei como é que o Botafogo vai entrar em campo, porque bem ou mal, jogando mal, o Vasco da Gama ganhou na Copa do Brasil, jogando mal, lá em Cariacica. O Botafogo jogou mal. Não é que o Botafogo jogou mal, o Botafogo jogou o que está jogando mal. E acabou perdendo do Racing. Eu não sei como é que os jogadores vão entrar nessa partida de domingo, porque isso gera insatisfação do jogador. O jogador está insatisfeito. Mas se tiver um líder ali, também pode dar uma motivada, né? Para esse clássico especificamente. Já tomamos ali, agora tem que levantar. Alguém vai ter que tomar esse posicionamento. Não sei se o Alex Telles, que tem passagens internacionais, tem um pouco mais de experiência. Não sei se algum outro, até mesmo algum jogador de meio campo que possa se posicionar, ou o Bastos, ou alguém se posicionar. O Marlon Freitas, né? Que é capitão. Marlon Freitas. Alguém tem que dar essa... Porque isso vai depender muito de partir dos jogadores, né? Partir dos jogadores. E aí não é insatisfação com o Caçapa, não é isso que eu estou falando, que o Caçapa não teve nem tempo de colocar em prática o que ele pensa. Porque ele deu o quê? Um treino para esse time? Vai dar mais um treino antes do jogo de domingo? Vai dar mais um treino antes do jogo de quinta-feira? É muito pouco. Sim. É muito pouco para você implementar as suas ideias. E nós estamos entrando em março. Nós estamos entrando em março. Então, enquanto você já está entrando em março, você está deixando para trás tudo isso que o Jean falou. Esse desprezo que foi dado para as outras competições. E agora, esse desprezo vai ter uma cobrança no domingo. O desprezo vai ter outra cobrança na quinta-feira. As cobranças virão. Porque eu vou falar um negocinho assim, o boleto chega, hein? E você sabe que quando chega o boleto, corre para dar uma satisfação. Então, o boleto chegou para o Botafogo. No domingo e na quinta-feira. Eu vou ter que fazer aquele negócio, Geonde. Faz. Dito isso,
Dito isso, quanto é que vai ser Vasco e Botafogo, pessoal? Bom, seguindo o padrão do que 1-1. Eu tô nessa, eu tô achando que tá com a cara de Eu, empate. como acho que tem favorito sempre, 1-0 Vasco. Ixi, Maria. Minha diretoria, o Botafogo perdeu 2-0 pro Racing. Vocês assistiram, todos nós assistimos o jogo ontem, né? Infelizmente, o Botafogo deixou uma situação complicada e vou te dizer que não é nem pelo placar, porque se você pegar a discrepância entre o campeão da América e o time do Racing, ela é muito grande, né? O Botafogo está em outro patamar em relação ao Racing, que está disputando ali o Campeonato Argentino, bem é verdade, estava em terceiro no ano passado, esse ano que está entre os primeiros também, mas está no começo. Mas a discrepância é muito grande, de dinheiro, de uma série de condições. O Botafogo é favorito contra o Racing? Ele era. No começo do confronto ele era. Agora, com 2-0 pro Racing, você já consegue dar o favoritismo pro Racing. Mas você deve colocar em consideração que o time do Botafogo é melhor, que é o campeão da América, é o campeão brasileiro e tal, mas sem as duas principais peças, sem um treinador e num planejamento muito doido, né, de quem, pra mim, continuo com a mesma opinião, de que o texto tá ali tentando readequar para um Botafogo daqui pra frente, né? Aquele era um momento de botar o Botafogo na vitrine, botar o Botafogo no alto, colocou, os valores subiram, o faturamento subiu e agora é comprar jogador e vender jogador, que é onde se faz o dinheiro de uma SAF. Então, é uma readequação de um Botafogo que agora é real. O Botafogo que ele pegou era um Botafogo na cabeça dele ainda, que ele ia planejar fazer um Botafogo vencedor e tal. Botou o dinheiro, botou o Botafogo lá em cima e agora ele faz a maquininha girar automaticamente. Então, o Botafogo deve contratar 1 ou 2 jogadores referência para que esses garotos que ele contratou e investiu brilhem? Eu acho que sim, né? Porque você dificilmente tem um time cheio de garotos onde todos eles consigam aparecer. Quanto mais você tem ali 2, 3 caras para desequilibrar o jogo, para ser o referencial de 29, 30 anos de idade, esses caras acabam ajudando os meninos. Então eu acho que sim, que o Botafogo vai contratar, até porque esse período deve ter sido o período que o texto falou, cara, deixa rolar. Vai que essa porra dá certo. Vai que isso aí dá certo e eu não preciso contratar um cara ou outro. Podia acontecer, né? É verdade que nem todos os contratados já estão lá jogando e tal, mas né, vai que acontece. Então eu acho que o Botafogo pode buscar uma peça ou outra, não acho que vai acontecer para a semana que vem. E ontem a declaração do Barbosa no final do jogo, a atuação do Barbosa ontem que foi muito ruim, e como um todo o Botafogo ontem, porque acho que tirando o John, não tem nenhum jogador do Botafogo que se salve ontem. Você tem um cenário ali, cara, de que os próprios jogadores estão incomodados com a falta de um treinador, que coloca o treinador, mas é interino, né? Nós estamos terminando o mês de fevereiro, ou seja, 2 meses do ano se passaram e o Botafogo não encontra o treinador. As peças não foram repostas nem perto de altura do Almada e do oh meu Deus, do ponta direita da seleção, cacete, esqueci o nome dele, Luiz Henrique, nem perto desses 2 jogadores. Então tem uma falta de planejamento, entre aspas, nesse sentido, né? Eu não acho que o Botafogo tá à deriva, tá perdido, não acho nada disso, acho que só é um exagero do cacete, eu acho que é uma readequação. Pode ser que o Botafogo não repita os 2 anos anteriores, onde ele foi protagonista o ano inteiro. Pode acontecer, não é nenhuma tragédia, ainda mais se você considerar quem era o Botafogo até 2, 3 anos atrás, isso é uma considerável melhora e vai ter momento que você vai ganhar, vai ter momento que você não vai ganhar. O Flamengo faturando R$1 bilhão de reais aí por ano, 1,3 bilhão de reais por ano, tem ano que ele não ganha. E é assim que funciona, e que bom que é assim no futebol brasileiro, que permite que os clubes alternem a majestade ali durante um período. Mas, o que mais me preocupou no jogo de ontem, não é nem a questão de planejamento, 2-0, não. É a atuação dos jogadores do Botafogo que já estão no clube. Porque, cara, pouca coisa me justificaria dizer, olha, mas então agora o Marlon não tá acertando o passe, o Alex Telles não tá acertando. É difícil de entender isso, porque, pô, são jogadores de alto nível e tal, e são jogadores que jogam muito bem. E aí você vê uma partida decisiva, como a de ontem, uma partida grandiosa, que tudo bem, ela foi meio que prejudicada ali pelo lance do Barbosa e tal, que eu nem acho que ele teve a intenção, mas acabou fazendo. Mas muito pouco. O Botafogo parecia que todo mundo tinha se conhecido no vestiário, que era a primeira vez que jogavam juntos, e toda aquela conversa de memória tática que se começou contra o Fluminense, ela foi pro espaço na derrota seguinte pro Flamengo, e dali pra frente morreu-se o assunto. Então, na verdade, se criou uma frase nova, que a gente olhou no primeiro jogo e falou, cara, o primeiro jogo do ano, os caras treinaram ali, fizeram uma pré-temporada, voltaram legal, jogaram um jogo legal contra o Fluminense, que estava mal, e ganharam o jogo. Dali pra frente, começou a se comprovar que as coisas não estavam tão bem, e acho que ontem foi a canetada final de dizer, ó, não está tudo bem. Então, a coisa não está caminhando bem, o caminho não está claro na nossa frente, e o Botafogo teve uma atuação ontem muito, muito ruim. Principalmente não saber o que fazer com a bola.
porque o Botafogo até tinha bons momentos no desarme do time do Racing, um pouco recuado demais, não é o ideal, né? Retomando a bola muito perto da área, mas até por retomar essa bola perto da área, tinha um momento, cara, que a bola ia pros volantes ou pros laterais do Botafogo, e ele olhava pra frente, ele tentava esticar uma bola pro Matheus, não tem assim uma jogada, não tinha... Claro que você procura ali um Almada e você não encontra, você procura o Luiz Henrique e não encontra, você tem uma dificuldade em relação ao ano anterior, mas ainda assim existem jogadores ali, você tem o Savarino, você tem o Igor, você tem opções, né? E simplesmente não fluía, simplesmente o Botafogo não tinha a capacidade de parar e toca a bola aqui, vamos construir a jogada de ataque. Não, era tudo muito rápido, tudo muito direto, e um direto que não tá funcionando. E quando não tá funcionando direto, cara, se você dá a bola pro adversário, mais chances ele vai ter de chegar em cima de você. Então eu acho que faltou ontem um pouco de inteligência pro Botafogo durante o jogo, de falar, cara, não tá rolando, não tá bom, atrasa essa porra, segura a bola, deixa a bola com a gente o máximo que der, porque a gente não tá conseguindo agredir na base do contra-ataque de uma bola enfiada. Então a gente ou tenta chegar tocando a bola, numa falta, uma bola parada, alguma coisa, ou então a gente mantém a bola com a gente pro Racing ameaçar o menos possível. É verdade que os 2 gols do Racing aconteceram de erros do Botafogo, mas é verdade também que o John salvou uma bola e que o Racing perdeu outros 2 gols que ele poderia ter feito. Então, se você balancear ali, o Botafogo deu oportunidade pro Racing fazer os gols, mas o Racing criou, por méritos dele, as oportunidades também de vencer o Botafogo. Eu acho que pela atuação de ontem, ficou broxante o jogo de volta. Da gente imaginar que, nós vamos ter que ver um outro Botafogo, porque o de ontem não vira. Nós vamos ter que ver um outro Botafogo para conseguir a virada. Dá. O time do Botafogo é bem melhor. Dá sim. Esse papo de que não rola e tal. Não, mas eu entendo o torcedor ter dado uma murchada e falar, puta que pariu, desse jeito vai ser difícil. Então, tem o clássico no final de semana e depois a pedreira. O Botafogo chega na semana que vem ou consagrado, classificado no Carioca e campeão da Recopa, ou o Botafogo chega na semana que vem, pode ser que totalmente aí arruinado, entre aspas, pensando em refazer uma série de coisas, buscando um treinador desesperadamente, reforços e tal, porque entende que as coisas não deram certo. O futebol é assim, infelizmente, né? Não deveria ser numa análise mais fria, mas ontem o Botafogo deu um passo perigoso para um caminho do tipo... Será que dali eu volto? Será que dali não me empurram para uma crisezinha do tipo, tá tudo dando errado, precisa contratar, o treinador é ruim, o jogador que era bom no passado não presta. A gente sabe que o futebol é assim. A gente sabe que o Gregor e o Marlon vão passar no serviço, o Alexandre não serve, o Igor não é tudo isso, vai começar toda aquela conversa, vai sair a convocação da seleção brasileira provavelmente semana que vem. Se o Igor não tiver, já começa essa conversa também, já perdeu a vaga na seleção e tal. Então, é o tipo do momento delicado que o Botafogo ou vai segurar o que ele conseguiu, ou então ele vai acabar entrando numa baixa aí que não vai ser tão fácil de sair como seria com 2 vitórias em cima de Racing e Vasco nos próximos dias. Vamos esperar, mas eu fiquei muito, muito frustrado com o futebol do Botafogo. O futebol apresentado é pior do que o resultado que a gente viu no campo, que já é, por si só, um resultado, obviamente, ruim para uma decisão. Muito bem, Canta, e a gente segue falando do atual momento do Botafogo na temporada. A derrota de ontem por 2-0 para o Racing no jogo de ida da final da Recopa Sul-Americana deixou ainda mais evidente 2 situações. A primeira delas, o Botafogo definitivamente precisa de um treinador para comandar o time. A equipe não tem um padrão de jogo, vive de chutões. A tal da memória tática, que foi tanto elogiada na partida contra o Fluminense, no primeiro jogo da equipe principal nesta temporada, não existe mais. Até mesmo os jogadores que se destacaram na temporada passada, casos do Savarino, do Marlon Freitas, Alexander Barbosa, nem eles conseguem render. Uma outra situação que ficou bem evidente ontem foi a insatisfação dos jogadores com o atual momento. 2 deles que eu citei agora há pouco, o Savarino e o Alexander Barbosa, conversaram com a imprensa na zona mista do estádio El Cilindro. E os 2 foram unânimes ao afirmarem que essa situação de estar sem um treinador a esta época da temporada está prejudicando o desempenho do time. O Barbosa chegou a falar que é difícil que as coisas deem certo com esse planejamento que foi traçado. O Savarino, que é muitas vezes comedido nas palavras, muito tímido, até ele soltou o verbo. Ele disse que essa situação afeta sim o desempenho do time e está incomodando não só ele, mas todo o grupo de jogadores. A verdade é que o Botafogo está prestes a perder a 2ª taça nesse ano, precisa reverter a desvantagem de 2-0 do Racing, precisa de no mínimo 2 para levar a partida no estádio Newton Santos para a prorrogação. Permanecendo esse placar, a decisão será nos pênaltis, e se perder esse título, aí eu me arrisco a dizer que o torcedor vai de fato perder a paciência com o Textor e cobrar do dirigente um posicionamento.
O Caçapa segue dirigindo o time e, aliás, domingo já tem outra decisão pela frente, o Vasco pelo Campeonato Carioca. E apenas um vai avançar às semifinais. No caso do Botafogo, a equipe precisa vencer o Clássico e torcer para que o Madureira não vença o Nova Iguaçu no outro jogo da rodada. E tendo em vista a importância da partida e o atual momento vivido, não acredito que o Caçapa escale uma equipe reserva ou mista para encarar o Vasco. Até porque o jogo da volta contra o Racing será só na outra quinta-feira. Quer dizer, o Botafogo vai ter ainda 4 dias até o segundo jogo da final da Recopa, tempo suficiente para os jogadores descansarem. Lembrando que o Alexander Barbosa e o Alex Telles estão suspensos e a gente ainda segue na indefinição sobre as situações do Arthur, do Natan Fernandes e do Jefinho. Mas, ao que tudo indica, pelo menos o Arthur deve estar à disposição para o Clássico. John, Vitinho, o Jair deve fazer a sua estreia e jogar ao lado do Danilo Barbosa e Cuiabano na esquerda. Gregory, Marlon Freitas e Savarino, Matheus Martins, Arthur e Igor Jesus é o provável time para jogar o Clássico. O Caçapa ainda vai ter o treino de amanhã para definir a equipe. Valeu, Canta. Valeu, meu parceiro Rodrigo Brandão, com as informações do Botafogo. Acredita o Botafogo força máxima do que tem à disposição pro jogo, hein, Vitor? Cara, duvidar... Qual jogo? Pro jogo de domingo. Duvidar, não duvido não, mas eu não iria com os principais jogadores pra esse jogo. Acho que não, hein? Até pelo próprio discurso do Botafogo, né? Com relação ao Campeonato Carioca. Botafogo, desculpa. Botafogo, desde que o Textor assumiu, ignora a existência do Campeonato Estadual. E ignora também a Supercopa e a Recopa. Não, mas aí é uma novidade, a primeira participação do Botafogo nesses campeonatos. Mas na Supercopa e na Recopa, o Botafogo utilizou o que tem de melhor. A questão é que falta comando, né, cara? E eu fiquei assustado. O Brandão falou sobre a situação da memória tática. A gente viu isso no jogo contra o Fluminense. Um Botafogo que lembrou o Botafogo do ano passado. Troca de passe com imposição, aquilo de chamar o adversário pro campo dele pra sair tocando. O segundo gol do Botafogo contra o Fluminense é muito disso. Mas depois ficou manjado, ficou previsível. E aí que faz falta o treinador, né? Falta repertório. Porque, por exemplo, se o restaurante tem ventilador de teto, ele não vai servir farofa. Sim. Senão dá problema. Tá concentrado aqui, ó? É a Langa-Lango. A Langa-Lango. Tô respondendo, senão dá ruim. O que acontece? Se você não tem repertório, você fica previsível. Sim. E é o que tá acontecendo com o Botafogo. Botafogo dá a bola no John, ou no máximo estourando ali no Alan. Lá ele. Estourando no Alan. Estourando no sentido de... O máximo que a bola chega é até os pés do Alan. E aí já vem bola longa, balão, lançamento. Não tem menor repertório, é isso. Não tem repertório. E aí você também mata o Igor Jesus. Sim. E é um dos poucos que se apresentou 100% fisicamente, está conseguindo competir, embora tenha perdido uma chance clara de gol ontem. Ele tinha a oportunidade de finalizar e não conseguiu sequer chutar, incomodar o goleiro. Você não achou a chance clara? Ele demorou demais para chutar, ele nem conseguiu finalizar. Não, tudo bem. Eu tô pensando assim, eu não acho que o problema é que a galera se apresentou muito distante do condicionamento físico ideal. Talvez ele seja o melhor nesse aspecto, ou que melhor se adaptou, ou se recondicionou nesse início de preparação do Botafogo. Agora, falta comando em todos os sentidos. Por exemplo, Alexander Barbosa. Eu acho que ele só faz isso porque não tem técnico. Enorme, maravilhoso, chamado Alexander Barbosa. Ele é muito grande, isso todo mundo sabe. Sim. Qual a altura dele? O Alexander Barbosa. E se for assim, eu também sou. Quando ele chegou ao Botafogo... Quando ele chegou ao Botafogo, ele foi taxado de zagueiro louco e inconsequente. Não foi? Um louco inconsequente. Você não lembra daquele jogo contra o Cruzeiro, que ele é expulso? Sim, verdade. Quem colocou ele nos trilhos? Arthur Jorge. Arthur Jorge sai. O Alexander muito Barbosa... bonito, Arthur Jorge. Vira um totoca. Volta a ser um inconsequente. Totoca. Não é coincidência, cara. Não. Ele esteve nos trilhos ao lado de um zagueiro classudo, que é o Bastos, e... com um treinador de pulso firme. Não acho. Um zagueiro de pulso firme. Você tá de boné, cara. Você tá pensando no programa de boné, pô. Mas não, isso não significa programa sério isso aqui, cara. Mas é um boné do Bob Marley. Não, tudo bem, você pode usar, não tô questionando você usar, mas isso aqui é um programa sério. Com esse boné do Bob Marley, a gente pode entender que na sua avaliação você prefere o natural? Sim. Vai. O sintético, né? Beleza. Isso é o reflexo da falta de comando. O Botafogo está à deriva em todos os sentidos. O Textor só apareceu para responder o Casagrande, lá no Instagram. O Casão, Walter Casagrande. Ele foi lá e respondeu o Casagrande. É um belo diálogo. Walter Casagrande, mas... Walter Casagrande Júnior. Não sei se você sabe, que ele apareceu. Mas duas coisas. O Casagrande, ele tem uma coleção de óculos. Ah, é? Igual Marília Gabriela? Sim.
Ele usa o óculos e anda Ele com vai vários mudando. na bolsa. Ele vai mudando ao e que longo ele do dia. desenha. Ah, não sabia. Sabia disso, não? Que informação importante, cara, Aí, pra agregar. Eu tenho uma figurinha muito boa do Cantarelli vestindo o óculos do Casão. Ele tá assim. Isso. E mais, você já ouviu a entrevista do Casão com o Alexandre Frota? Com o Alexandre Frota contando que achou o Gabigol no cassino. Sim, eu vi o corte. É um espetacular. Veja que é um espetáculo. Mas por que o Casagrande foi mencionado? Porque foi o único momento que o Textor falou sobre Eu o não Botafogo. sei, mas... Ah, tá. Ele falou, nosso ano começa em abril, e depois respondeu o Casagrande. De resto, não apareceu. Você escreveu o Big House no Instagram? Não. Não, ele marcou botou arroba Walter. W. Ah, tá. Arroba Walter. Só que a instituição Botafogo tá jogando, Cantarelli. Sim. É a instituição que tá sendo exposta. Ele tem outras prioridades nesse momento, né? Tá lá na Mas ele discussão. deveria Discutindo lá com o Tudo dono bem. do PSG. Mas ele deveria ter uma equipe cuidando. O Botafogo não tem treinador nesse momento. Cada um faz o que quer em campo. Então falta muita coisa pro Botafogo ser minimamente competitivo. Eu não tô pedindo pro Botafogo tratar a Recopa e a Supercopa como trata o Campeonato Brasileiro e a Libertadores, mas apenas para respeitar a instituição. Me parece que esse olhar exclusivamente, estritamente empresarial, fez muito mal nesse começo de temporada. Só vamos voltar em abril. Beleza, então o torcedor pode cancelar o sócio. Ninguém precisa ir no estádio na quinta-feira. Se vai voltar em abril, não é o Botafogo então que tá jogando. Só que não é assim que funciona. Não queria colocar como soberba, né? Mas eu acho muito estranho, né? Um time não querer ganhar tudo. Ainda mais títulos extremamente acessíveis. 2 títulos. Com um time e um grupo que naquele momento chegava com o favoritismo diante do Flamengo, ou poderia chegar se tivesse uma construção. Jogo agora? Contra o Flamengo na Supercopa. O Flamengo era poderia favorito. chegar se tivesse a manutenção do treinador. Sim. Mas aí as condições de início de temporada. Mas então, o Botafogo abriu o ano, sim, é o favorito. Tem um elenco melhor, no pau a pau aqui, ganhou do Flamengo. No ano passado. O time titular é quase o todo mesmo. mundo, né? Não. Recebem 14 jogadores, Mas o time todo mundo que jogou O time ontem, tirando o titular. Newton, todo mundo tava aí. O time titular é quase o mesmo. A questão é comando. Sim. Porque você perdeu os 2 craques que decidiam com a bola no pé, mas se você tiver uma espinha dorsal, se você tiver um time encaixadinho, ajustadinho, você vai dar trabalho pro adversário. Com a base, o Botafogo tinha que superar, engolir os adversários. E aí a Ainda gente mais viu- o Racing. O Racing ganhou o Botafogo ontem, nem foi na qualidade técnica, foi na vontade. Muito mais vontade que o Botafogo. E 2 erros do Barbosa. Loucurinha. O segundo gol, o que o Barbosa tava fazendo lá na grande área do outro time? O primeiro gol também é inexplicável. Não tem motivo pra ele subir com o braço daquele Ele jeito. tá inteiro, ele tá sozinho, é só subia pro alto, Guerreiro. Ele abriu a asa e ainda vai falar, não, achei Tem a cara nada de a pau ver. de Que dizer isso, que não Marlon foi Freitas, eu pênalti. achei que foi forçado. Não, foi pênalti, Caçapa pô. também falou que não foi pênalti na entrevista. Pô, que isso, cara. Não teve uma semana que o De La Cruz fez a mesma coisa, todo mundo disse que era pra expulsão e que era falta. O Barbosa fez a mesma não, coisa. a diferença é que no Barbosa tinha uma disputa no alto, né? Mas ele força Não, assim não, o não, cotovelo, não é precisa, pênalti. não necessita. Não Se ele- era necessário. Se ele não tivesse olhando a bola, ele seria expulso. Aliás, expulsão do Cuiabano também, infantil. O Botafogo tá sem comando, cara. O mesmo movimento que o Barbosa fez no clássico contra o Flamengo. Sim, só que ele não acertou. A diferença é que o Cuiabano acertou. Então falta comando. Pro Barbosa voltar aos trilhos, pro time voltar a jogar encaixadinho. Eu falei, falta repertório. Eles falaram isso na Zona Mista. O Savarino admitiu isso. Falta repertório, mas o Caçapa tá quanto tempo? Uma semana. Sim. Antes era o Leiria que tava dividindo o sub-23 com o profissional. E aí o profissional tinha 12 jogadores. Como é que você treina 12 jogadores? Você viu as expressões do Caçapa no banco de reserva? Tudo errado. Perdido. Não, qual é a ideia do Perdido. Caçapa também? Porque o que eu tenho de informação no ano de 2023, quando ele assume a equipe, é de que ele colocaria o estilo dele de jogo. Nos 2 primeiros treinos que ele deu, isso deu muito errado. Os jogadores falaram com ele, cara, melhor manter a forma de jogo e depois você encaixa suas ideias. Aí ele voltou atrás e tentou fazer treinamentos que se assemelham ao que o Luiz Castro fazia na época. Ele não tá tendo tempo de treinar ele deu agora. uma sequência. Não. ao que A o Luiz gente, não Castro tem, a fazia. gente não tem Mas nem agora recorte não- de trabalho do Caçapa no Isso. Botafogo pra Ele não fazer tem uma essa avaliação. E nem sequência agora. Nem Ele não antes, tá nem tendo agora. tempo. Ele não tá tendo tempo de treinar porque Tem o do Botafogo... Molenbeek. O Molenbeek ele não foi demitido? Foi rebaixado, né? O Botafogo, nesse momento, está jogando fora 2 meses de pré-temporada. Se o ano começa em abril, você pode aproveitar fevereiro e março para fazer uma pré-temporada. Sim. Eu não tô nem questionando a validade dos títulos. Eu jamais dispensaria 2 títulos. Mas já que o Botafogo pensa assim... Título internacional, cara. Se o problema é disputar títulos, se não é um mês para disputar títulos, então faz uma pré-temporada decente. A gente tá vendo outros times se preparando muito melhor do que o Botafogo para esse mesmo campeonato que o Botafogo vai disputar no final do mês que vem. Então eu tô muito decepcionado, muito triste com o que tá acontecendo. Jogadores que foram muito bem no ano passado
tão irreconhecíveis até aqui. Marlon Freitas, Alexander Barbosa, Alex Telles, muito mal. Volto a dizer, eu consigo salvar o Igor Jesus, o próprio Savarino não tá jogando nada. Salvo o John também, fez 2 Eu defesaças acho que ele também ontem. tá comprometido pelo posicionamento tático. Porque ontem ele jogou Sim. pelo lado direito, tirou ele do meio, tira a liberdade, aí ele tem responsabilidade tática de marcar. Sim. E aí tudo isso também interfere no condicionamento físico e na participação dele na fase ofensiva. O banco de reservas também é constrangedor. Você olha pro banco de reservas, você não tem nenhuma opção capaz de mudar o jogo. Ontem o Cuiabano entrou de ponta. Entrou o Cauê. O Matheus Martins, cara, meu Deus do céu. Direita e esquerda. Deveria estar apresentando um futebol melhor. Foi contratado, cercado de expectativa e por enquanto é um dos piores jogadores da temporada. Enfim, falta muita coisa. E eu entendo o Textor quando ele diz, começa em abril. Ele tá protegendo os caras, enfim. Só que ao mesmo tempo, essa visão empresarial, ela é diferente da visão passional. Quem tá sendo exposto é o torcedor. O torcedor tá vendo o time dele tomar taca do Racing, perder pros rivais com toda facilidade. A gente pode falar que ele tem não é nem ele tem que se adaptar, mas ele no mínimo tinha que entender a nossa cultura. Sim. De que isso é importante. Pra todo mundo, O pro torcedor. Botafogo tem que ser competitivo em qualquer mês do ano. Por mais que os campeonatos principais sejam no segundo semestre. Tá chegando o Santi Rodrigues, vai chegar o Wendel. Eu não acredito que o Botafogo vai jogar tão mal daqui pra frente na temporada como jogou ontem. O Botafogo tem margem pra evoluir, tem jogadores de qualidade chegando. Só que vai largar depois de todo mundo. Vai largar depois de todo mundo, como largou no ano passado e foi campeão. Isso acontece, não é receita de bolo. Mas, ao mesmo tempo, a instituição está sendo Não exposta. citou Ana Maria Braga quando falou em bolo agora. É, cara, mas assim, é porque normalmente eu cito Ana Maria Braga em casos de azar. Porque como é que é o termo que você utiliza? Na minha Ela vez, a queima Ana o bolo. Maria... Na minha vez, a Ana Maria Braga queima o bolo. Tem várias dessas, né? Ah, na minha vez o Gambá usa perfume. Sim. Tem várias. Então, você usou, que não é sobre azar, mas uma analogia muito interessante. Analogia eu do esqueci quê? qual foi. Ah, da fratura? Isso. Que em terra de esqueleto toda fratura é exposta? Isso aí. Eu usei uma agora que você tava ocupado mexendo no celular do restaurante, né? E restaurante que tem ventilador de teto não serve farofa. Mas assim, eu me amarro na farofinha de ovo, hein? Farofinha Então, mas de aí ovo. tem que ter ar-condicionado. Na Só manteiga. que o Botafogo era um restaurante perfeito. Vamos lá, o Botafogo era um restaurante perfeito. Cara, o que ele tá falando Daqueles de restaurante? Lá vai ele. caríssimos. Eu não entendo mais nada, né, a partir daqui. Botafogo era aquela Ele vai churrascaria falar top. isso, eu não entendo mais nada a Aí, partir daqui. aí Vamos saiu fazer aqui a analogia. o cozinheiro-chefe. Aí tiraram o chefe. Pra começar, o chefe foi embora. Aí tiraram o ar-condicionado. Tiraram o ar-condicionado. Mandaram metade dos garçons embora. Mandaram os melhores garçons embora. Melhores não, né? Mas aquela galera que fazia girar mesmo as mesas. Trocaram a marca do conhaque. Trocaram. Tiraram a margarina da farofa. Isso. Não, aí ela parou de fica- servir farofa porque não tem mais ar-condicionado. Não tem mais farofa, então. Não, mas quando a farofa é molhadinha, ela não voa. Aí quando tira a margarina da Então. farofa. Eu aí- prefiro molhadinha. Tem que comprar. Sempre prefiro uma olhadinha também. Tem que comprar de novo ar-condicionado, contratar outro chefe. Você imagina um restaurante sem chefe? Margarina. Já viu lá o Jacan? Eu tava vendo o Jacan. Onde é que ele tá indo, cara? Eu Nunca vi o Jacan de ninguém. Eu tava assistindo. Como é que o Jacan fala? Então, eu tava. Não sei imitar o Jacan. Tava assistindo a temporada do. Tem o Lacan, né, também. Do Jacan, a temporada nova. Abraço pra todo mundo Ele aí, extremamente Apologia. irritado com um restaurante que tinha cardápio em QR Code, falando que é um absurdo, que tem que imprimir, que a pandemia já passou. Tem que comer. Então, Eu também. Outra eu parada que eu concordo não com ele. gosto, tá? Mas enfim, Eu pergunto logo, Guerreiro, quanto é que tá servindo? foi com o Jacan que Jorginho eu, levantou pra dar uma ajeitada. foi com o Jacan que eu aprendi que quem faz Ele tá tudo. mexendo no Jacan. O Jorginho tá mexendo no Jacan enquanto ele tá analisando o Botafogo. Foi com o Jacan que eu aprendi que quem faz tudo não faz nada. Verdade. Você tem que ter uma função. Só que os jogadores hoje do Botafogo sequer sabem as funções deles em campo. Sim. Savarino jogando pelo lado errado. O Igor Jesus isolado, entrou o Juan junto com ele. Amigo, tem dois isso centroavantes. Ele jogou em todas as posições, igual Amigo, o Matheus Martins. Isso tem um nome. Técnico. É o chefe. Ausência. Por isso que eu citei o restaurante como É. exemplo. Tá faltando Técnico, o chefe. É o chefe. Qual que é o teu restaurante preferido? Eu não posso falar porque eu não boto dinheiro Falei aqui. antes de ontem Não e bota falou dinheiro de novo. aqui, não. Enquanto não tiver um técnico, o restaurante Botafogo não ganha em off, nada. fala. Acabou. Eu lá em São Mas Paulo. se você não falar aqui no adianta, ar, mano. alguém vai lá por tua causa. Acho Não que vai pode. ganhar alguma coisa? Não vai. Sem Eu técnico, fui não num vai ganhar restaurante nada. em São Paulo almoçar com o Lango Lango. Aí a gente Ó, tava isso- vendo a Copa do Mundo. E aí a gente quase foi. caiu na porrada. Porque ele tava falando que tinha espaço pro Germancano. No momento que entrava Paulo de Bala. É. Continua achando. Um E elenco. tinha farofa naquele restaurante. Tinha farofa. Mas tinha ar-condicionado. Ó, o Mauro Jorge aqui na live. Não adianta, o Cantarelli não vai criticar o Botafogo. Está se perdendo. Isso, influenciador, né? Ah, mas por que você quer que eu critique o Botafogo? Agora. Mano, mas o eu também. ataque do Racing. Racing. Não pode Segundo criticar. jogo. Não, mas- Segundo jogo, pô. Mas assim, eu nem Parece acho que que o acabou Cantarelli agora. tá tão O ataque do passando. Flamengo era um jogo só. Era. Esse aí eu critiquei. Mas eu não acho que o Cantarelli tá passando tanto pano assim, não. Não, ele tá de acordo com o que o Textor disse. O Textor Não, falou que é só em tudo bem. abril. E os jogadores Porém, também ele dando também visto. concorda que tá uma M.
pelo visto, os jogadores também estão nessa. Você imagina, o teu chefe fala assim, ó, você não precisa trabalhar em fevereiro não, porque o ano só começa em abril. Eu ficaria muito feliz. A gente abriu o microfone aqui, fala aí, vamos falar de quê? Vamos falar de farofa. E ficava 2 horas falando de farofa. Isso. Farofinha de banana, hein? Ia estar rolando o jogo aqui e você ia ficar assistindo o jogo, você não ia narrar. É isso. Pô, muito cara. feliz. Ali, pode falar Cadeg? Ali tem a melhor farofa de ovo do planeta. É bom, hein? Com banana e ovo. É verdade. Bom, pessoal, é isso. O Vasco, logicamente, é favorito para esse jogo. Mas vale lembrar que ano passado nós ganhamos com o time reserva do Fluminense. Então, e nós atrapalhamos o Fluminense na sua busca pelo Carioca do ano passado, né? Eles acabaram ficando ali em uma posição pior do que deveria ficar, não ganharam a Taça Guanabara, não tiveram vantagem do empate na fase de mata-mata e perderam a classificação, acho que pro Nova Iguaçu, se eu não me engano. Ou pro Flamengo, agora eu não lembro. Então, a gente pode atrapalhar o Vasco aí também. Mas é aquela coisa, tem um manual certinho para esse começo de ano. O Vasco, porventura, ganha do Botafogo, reserva. Vai dizer que o Vasco é o melhor time do Brasil, que tem o melhor que o Botafogo, tudo mais e tal. Que vai brilhar nas cabeças. Passa o Carioca, o Botafogo vira a chavinha aí, dando a jogar bem. Reforços chegam, se entrosam, técnico bom chega. O Botafogo dá paulada no Vasco o ano inteiro. E eles brigam para não cair, a gente briga pelo título. Esse manual de instruções eu já conheço. Foi assim em 23, em 24, então nada de novo. Vamos só acompanhar a cena dos próximos capítulos e ver os vascaínos se iludindo de novo. Fico por aqui, pessoal. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal do Estilo Fogão. Área de membros, 4 planos de membros, tem de 3, 5, de 15, vários valores diferentes. Isso ajuda muito o canal, manter a estrutura que a gente tem aqui e fazer um bom serviço, sendo o canal que mais posta horas de conteúdo sobre Botafogo diariamente aqui no YouTube. Mundial, tá? Então, obrigado pela audiência, tamo junto sempre. Nos vemos quinta-feira no estádio e nos próximos vídeos aqui no canal ainda hoje. Muito conteúdo sobre Botafogo pra você. Fico por aqui, fui.